Ao som da minha voz eu declaro esse lugar liberto pelo poder de Deus. Eu falo que a palavra que vai ser ministrada não vai voltar vazia, mas vai fazer exatamente aquilo que Deus quer que ela faça em cada coração que está aqui. Eu também declaro que ninguém vai sair daqui da forma como entrou. Ao contrário, vamos sair daqui transformados pelo poder da palavra. Porque a prioridade é a palavra de Deus que vai ser pregada agora. Levanta as mãos, fecha os olhos e diga assim: Senhor, fala comigo nessa manhã. Eu te peço humildemente que fale comigo nessa manhã, em nome de Jesus. Estou completando 45 anos esse ano ensinando a palavra da fé. E cada dia Deus me surpreende com algo novo. Essa mensagem que eu vou pregar hoje aqui, eu já preguei ela centenas de vezes e já ouvi ela muitas vezes ministradas por grandes homens e mulheres de Deus. Porém, Deus me deu algo nesses últimos dias que tem abalado as minhas estruturas na área da fé. E esse é o primeiro lugar onde eu estou tendo a oportunidade de compartilhar o que Deus me deu nesses dias. Então eu vou pedir a você que nesses próximos minutos que vamos estar juntos aqui, que você esqueça o celular por um instante, esqueça outras atribuições e fique atento, porque a fé vem por ouvir. Diga, por ouvir. E ouvir o quê? Pela palavra de Deus. Diga assim, ouvir pela palavra de Deus. É diferente, Romanos 10:17, né, que nós acabamos de declarar aqui. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu fui perguntar para o Senhor depois de 45 anos, porque Jesus é um cavalheiro, vocês sabem disso, né? E se você não pergunta, ele, tá bom, vamos ver se uma hora alguém me pergunta, né? E eu falei, Senhor, qual é a diferença de ouvir a palavra de Deus e ouvir pela palavra de Deus? Jesus meio que dizendo assim, até que enfim, né? Depois de 45 anos você resolveu me perguntar isso, me respondeu na hora, é ouvir a minha palavra pelo meu ponto de vista, não pelo ponto de vista do pregador que está pregando. Então diga assim, você vai ouvir hoje pela palavra de Deus, pelo ponto de vista de Deus, e não pelo ponto de vista ou pela opinião de um homem que estiver pregando. Será que faz diferença isso ou não? Então, segura aí. Tem momentos, e são muitos na nossa vida, onde parece que Deus não está respondendo, Deus está em silêncio, parece que Deus nem se manifesta mais na sua vida, você não sente mais a presença dele como era antes. E tem muitos momentos da nossa vida, e isso vai acontecer com mais frequência agora, nos próximos anos, nos próximos e últimos anos que a igreja tem aqui nessa terra, amém? Onde a fé parece que está fraca, parece fraca a fé. E a pergunta é, o que fazer quando a fé parece fraca? É um assunto que te interessa saber o que fazer ou não? Então, se você realmente quer saber o que fazer quando a fé parece fraca, Deus vai responder para você hoje. Presta bem atenção. Quando Deus fez Adão e Eva, qual foi o propósito de Deus? Qual foram os principais propósitos de Deus? Primeiro, a Bíblia diz que Deus é amor, amém? E Deus tinha feito tudo tão lindo, mas Deus precisava repartir esse amor com alguém, que não fosse um animal, né? Que não fosse uma árvore. E aí ele criou o quê? Um homem e uma mulher, a sua imagem e semelhança. Não é lindo isso, irmãos? Não é uma linda história essa? O problema é que Deus, quando fez o homem, problema não, uma coisa linda que Deus fez, mas que o homem transformou num problema, é que Deus o fez com vontade própria. Então o homem poderia fazer o que Deus mandava e fazer o que Deus não mandava, e decidiu fazer o que Deus não mandava. Deus fez tudo o que estava lá, deu para Adão o poder
e para Eva de dar um nome para todas as coisas. Mas aí, você conhece a história, veio a serpente, enganou Adão e Eva. E Adão e Eva, que tinham sido feitos para serem os deuses desse mundo, presta atenção. Adão e Eva que foram feitos para governar nesse mundo, para ser os pequenos cristos nesse mundo, entregaram toda essa autoridade, todo esse domínio para Satanás. É por isso que quando Paulo se refere a Satanás, ele vai chamá-lo de o Deus deste mundo. Pode colocar o próximo slide. Reconheça a fonte de oposição. Diga para quem está do seu lado, reconheça que existe uma fonte de oposição. Pode pôr o versículo agora. Eu quero que você leia comigo. Nos quais, quem sabe ler aqui? Levante a mão. Então leia em voz alta, amém? Então eu vou falar, você vai repetir. Nos quais o Deus deste mundo. Esse Deus aí está em letra maiúscula ou minúscula? Então Paulo está se referindo ao Deus vivo que nós servimos? A quem que ele está se referindo? Ao diabo. Satanás se tornou Deus deste mundo por causa da desobediência de Adão e Eva. Posso ouvir um amém? Então o Deus deste mundo, agora diga comigo, cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Em outras palavras, preste atenção aqui. Todas as vezes que você for realizar algo que está de acordo com a vontade de Deus, Satanás vai se levantar para tentar atrapalhar você. E se você não tem esse entendimento, você vai achar que é porque é o governo, é por causa do dólar, sua empresa não está prosperando porque tem muito concorrente, vou mudar de Campinas, vou abrir lá em Araraquara, porque lá tem menos concorrência, e todos os tipos de desculpas que as pessoas dão para fracassar. Então olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: você precisa parar com essa história de que toda vez que se levanta uma oposição contra você, você se desespera, fica preocupado, angustiado, inseguro, com medo. Satanás tem 3 filhas, trigêmeas. Uma se chama insegurança, a outra chama ansiedade e a outra se chama meda. Porque medo não dá para falar. Então meda. Fala, medo. Diga medo, ansiedade e insegurança. Trigêmeas. Porque ele quer que você pense que você é igual às pessoas que estão no mundão aí. Diga, você não é desse mundo. Você é um rei. Você é um sacerdote. Você é um filho de Deus. Você é raça eleita, nação santa, povo adquirido. Você, diga para quem está do seu lado, você é a menina dos olhos de Deus. Mas isso não significa que o inimigo não vai tentar te enganar. Então muitas vezes a fé parece fraca, quando na verdade a fé não é fraca. Diga para quem está do seu lado, você tem fé. Romanos 12:3 diz que todo crente recebeu uma medida de fé. Quem é crente em Jesus aqui? Então você tem fé, e não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz, Romanos 12:3. Mas o inimigo fica colocando embaraço na sua vida para tentar enganar você. E é muito triste, depois de 45 anos pregando a palavra da fé, eu ainda vejo a maioria, infelizmente, a imensa maioria dos cristãos não tem a menor noção de como combater o bom combate da fé. E a primeira coisa que você precisa saber é que existe uma fonte de oposição, Satanás. E você precisa lutar contra isso, e é isso que eu vou te ensinar daqui a pouco.
Foi anunciado aí que a gente tem umas coisas, fazendo algumas coisas lá na África. E alguns anos atrás, um profeta de ofício, Deus arrebatou ele, foi até o Congo. E lá ele entrou numa sala e tinha a minha foto e a foto de Elvira na sala. Não é lindo isso? É, se não fosse um centro de macumba, onde 18 bruxos toda sexta-feira se reunissem para matar a gente. Faz mais de 5 anos ou 6 que tem 18 bruxos que toda sexta-feira tentam matar eu e Elvira. Olha para mim se eu estou morto. Eu tenho cara de quem está morto aqui? Eu tenho cara de quem está doente aqui? Eu tenho cara de quem vai desistir de alguma coisa aqui? Porque 18 bruxos estão querendo me matar? Simplesmente eu sei que aquele que está em mim é maior do que está neles. Que ele pode vir contra mim por um caminho, mas vai fugir por 7 caminhos. Que se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Dá um cutucão na pessoa que está do seu lado aí. Se for necessário, dá um murro até nela. Agride essa pessoa agora, eu te autorizo. Fala, acorda! Existe uma fonte de oposição. Quem é que já ouviu uma pessoa chegar para você e falar: eu abri uma loja, mas faliu. Sabe por quê? Porque não era o tempo de Deus. Quem já ouviu essa história de tempo de Deus aqui? Levanta a mão. Fala assim: se você falar mais uma vez esse negócio de tempo de Deus para mim, eu vou te dar um pé do ouvido que você vai ver só. Como se Deus tivesse atrasado. Ah, não era o tempo de Deus. Conversa mole de gente derrotada. O tempo de cantar chegou. O tempo da igreja se levantar na unção do Espírito chegou. O tempo da igreja fazer o que ela não fez em 2000 anos chegou. Esse tempo é agora. É um tempo de aceleração. 2025 é um ano onde Cristo vai ser centralizado, onde aquele que não está centralizado em Cristo vai cair. Quem cobra para pregar vai perder ministério. Quem cobra para discipular vai perder ministério. Quem quer poder dentro da igreja vai perder. Porque Deus vai colocar as coisas no lugar. E quem vão ser as pessoas que vão ficar de pé? Aquelas que ouvem a palavra, pelo ponto de vista de Deus, e fazem o que Deus manda elas fazerem. Reconheça essa fonte de oposição. A gente, quando começou, ficou sabendo dessas confusão toda que o diabo estava fazendo. Eu reparei, eu e Elvira começamos a brigar. A gente não brigava, quase. Começamos a brigar toda hora, tudo desavença, tudo uma confusão. Filho ligando: pai, não sei por que não está dando certo isso aqui, sempre deu. E aí quando eu fui orar, Deus falou: é porque agora vocês têm uma outra fonte de oposição. Vocês estão dando de comer para quem ninguém quer dar. Vocês estão cuidando de órfão e viúva, negros, na África. A África é um continente que o mundo queria esquecer que existe. Você sabia que o mundo, se pudesse, esquecia que a África existe? Mas ela está lá, tá? E tem 1 bilhão de pessoas lá, precisando ouvir o Evangelho. Ah, mas nós temos que evangelizar o Brasil. O Brasil precisa de evangelização? Liga agora. Só tem esse culto aqui na internet agora? Se você quiser achar umas 50 ou 60 ou 70 igrejas boas como essa, transmitindo um culto aqui agora no YouTube, você vai achar. Está cheio de igreja maravilhosa, com homens e mulheres de Deus como vocês são aqui. Você pode ir em qualquer lugar do Brasil, tem uma igreja. O Brasil não precisa ser evangelizado, o Brasil precisa ser evangelizado pela palavra de Deus. Porque agora, isso foi profetizado na década de 70, que nós íamos ter que pregar o evangelho para os evangélicos. No tempo que eu me converti, a gente pregava o evangelho para os católicos e para os espíritas e para os ateus. Agora a gente tem que pregar o evangelho para os crentes. Esse é o tempo que nós chegamos. Mas Jesus disse que ia ser assim. Eu não me impressiono com isso. Eu não me impressiono com os escândalos. Eu não me impressiono com as aberrações. Sabe por quê?
o único jeito de Jesus separar o joio do trigo é mostrando quem é o joio. Que aí vai ficar só o trigo, aleluia. Diga assim: você tem cheiro de trigo, você tem cara de trigo, você é trigo, aleluia. Uma vez que você reconhece a fonte de oposição, aí você vai deixar de ficar se defendendo para partir para o ataque. Diga para quem está do seu lado: agora nós vamos partir para o ataque. Vamos botar o capeta no lugar que é ele. Onde que é o lugar de Satanás? Onde que é? Bate aí. Onde é que Jesus pôs Satanás? Onde é que é o lugar da miséria? Da doença? Onde é que é o lugar das brigas entre marido e mulher? Onde é que tem que ser colocado isso? Debaixo dos nossos pés. Reconheceu a fonte de oposição agora? Entendeu que as coisas não estão dando certo? Não é porque não era o tempo de Deus, não era a vontade de Deus, não foi profecia de Deus, etc e tal? Ah, mas eu nunca recebi uma profecia. A Bíblia diz que tem mais de 8.000 promessas na Bíblia para você. Qualquer uma delas é uma profecia, em qualquer área da sua vida. Ponto 2. Agora nós vamos para frente. Leia bem alto comigo. 1, 2, 3, já. Ache a promessa na palavra de Deus, porque se tiver escrito lá, você pode pedir, porque Deus vai te dar. Ponto final, não tem conversa. Se está escrito na Bíblia e se você é cristão, assunto encerrado. Se você não tem esse ponto de vista, lamento, você não está escutando pela palavra, você só está escutando a palavra. Porque a pessoa que escuta a palavra de Deus, ela escuta lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas ela não acha que é com ela aquilo, porque está faltando. Mas quando ela escuta pela palavra de Deus, ela já sabe que aquilo que é para ela, porque mesmo que esteja faltando, vai parar de faltar agora. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? É simples assim. Uma vez, uma pessoa muito conhecida, que não acreditava em Deus, que hoje acredita, graças a Deus, um prefeito de uma cidade muito importante aqui do interior, que eu fui evangelizar ele, que estava preso. E aí ele olhou para mim e falou: ô Marco, poxa, você é um cara engenheiro, né, industrial, um sujeito que... Você realmente acredita que aquele peixe grande engoliu Jonas, né? Não tem aquela palavra? Jonas não foi engolido pela... Deve ser uma baleia, né? Sim ou não? Eu falei: acredito. E se a Bíblia dissesse que tinha sido Jonas que tinha engolido a baleia, eu acreditava também. Porque se está escrito na Bíblia, para mim é assunto encerrado. Quem quer vencer na vida como cristão em todas as áreas da sua vida, assuma a partir de hoje, porque se está escrito, se é uma promessa, o assunto está encerrado, aquilo é seu. E não tenha nenhum tipo de concessão mais para a incredulidade. Chega. Está me ouvindo bem ou não? Quem está me ouvindo aqui? Eu fui pastor de uma igreja durante muitos anos, e na mesma semana 2 mulheres tinham sido diagnosticadas com um câncer incurável. As 2, o mesmo câncer. Então eu, como pastor da igreja, fui no hospital orar por elas. E a primeira foi moleza. Quando eu fui orar com ela, ela disse assim: eu só estava esperando o senhor chegar aqui, porque eu sei que o senhor vai orar comigo, e eu vou ser curada, e eu vou sair por essa porta desse hospital andando. O que é que você acha que aconteceu? O que você acha que aconteceu? O que você acha que aconteceu? Não precisa ser nenhum físico nuclear, né? Do ITA para saber o que aconteceu. Ela foi totalmente curada. A outra, que era tão crente como a primeira, todas as vezes que eu ia orar com ela, falava: só que é o seguinte, pastor, se for da vontade de Deus, eu vou ser curada, se não for, eu não vou. Eu falei: não, irmã, a Bíblia diz, por exemplo, em Salmo 103:3,
que é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, todas, inclusive esse câncer aí. Mas eu não consegui, de forma alguma, convencer ela. E embora ela estava vendo que era a promessa de Deus, ela morreu com aquela enfermidade 10 dias depois. Foi para o céu? Creio que sim. Mas não viveu todos os dias que Deus queria que ela vivesse aqui na terra. Quem está comigo ainda aqui? Já está acabando a pregação. Eu sei que vocês gostam de mim, que eu venho aqui, é rápido, né? Amém? Logo eu dispenso você. Se existe uma promessa daquele assunto que você está pedindo, simplesmente creia pela palavra de Deus e receba. Fim de cabo, receba. Eu já contei aqui, mas acho que toda vez que eu venho aqui tem muita gente nova. Graças a Deus. Eu era pastor de uma igreja, a igreja estava crescendo muito. Naquele tempo nós estávamos num prédio que cabia umas 700 pessoas. Tinha mais de 1000 pessoas lá dentro. Não tinha ar-condicionado, não tinha janela, porque era uma oficina mecânica que a gente tinha reformado. Então o povo estava lotando, aqui embaixo estava lotado, aqui no altar tudo lotado. E eu pregando assim aqui, ó. Não podia nem me mexer. E eu passei o culto inteiro pregando que era Elias, e na verdade era Eliseu, errando o profeta, toda hora. Tinha as irmãs com aqueles leques igual as irmãs aí, tentando me hipnotizar elas, né? Que elas faziam assim na mesma... Parecia que elas estavam tentando me hipnotizar. E mais, para piorar a situação, a gente não conseguia se mexer, um calor de rachar. A igreja era em Catanduva, aqui perto de Rio Preto. Lá no verão, você já viu, né? Aqui também é quente, mas lá é pior ainda. Então eu pregando e pensando assim, tomara que esse culto acabe. Pelo amor de Deus, Senhor, eu não estou nem sentindo a Tua presença aqui. Tenho certeza que o Senhor não veio aqui hoje. Porque está um calor, essas irmãs tentando me hipnotizar. Depois o pessoal da mídia me avisando que eu estava falando que era o Eliseu e era o Elias. Até que eu consegui terminar. E quando eu estava orando para terminar o culto, uma mulher sozinha começou a gritar mais alto do que eu imaginava. A igreja inteira não conseguia gritar igual ela, sozinha a mulher gritando. E falava umas coisas que ninguém entendia. E eu não conseguia descer do lugar. Aí foi um presbítero lá tentar acalmar ela, não conseguiu. Foi uma irmãzinha lá que me ajudava lá desde o início da igreja, também não conseguiu. Mas eu fiquei irritado. Eu já falei assim, puxa, não estou sentindo nada aqui, não estou sentindo Deus aqui. Eu vou lá, e fui lá, cheguei na frente da mulher e comecei a falar, por que a senhora não para de gritar? Ela falou, porque eu era muda. Eu era surda, muda. Eu estou gritando porque eu fui curada pelo poder de Deus. E aí eu fui ver que eu conhecia as filhas dela, tudo chorando lá do lado, uma confusão. Mas eu não estava sentindo. Diga para quem está assim, você não está aqui sendo pago para sentir. Diga assim, Deus não te contratou para sentir. Você foi chamado para crer. E se existe uma promessa em relação ao que você está pedindo, creia e fim de papo. E tome posse dela e saia da vitória. Saia com a vitória nessa manhã daqui. Três, não permita incredulidade ou dúvidas, e acrescentando medo em sua vida. Não permita. Se você sair ali na rua, e um passarinho resolver pousar aqui na sua cabeça, você pode impedir isso no momento que ele pousar? Não, mas você pode simplesmente dar um tapa e tirar ele dali. Diga para quem está do seu lado, se tem passarinho pousando aí, se tem medo pousando aí, se tem incredulidade pousando aí, se tem dúvidas na sua mente, arranca. Você tem autoridade para fazer isso.
Use a autoridade que Jesus te deu para expulsar da sua vida todo medo, incredulidade, insegurança ou dúvida. Aliás, são quadrigêmeos, né? Medo, incredulidade, insegurança e dúvida. São os filhos de Satanás. Diga assim: não faça amizade com os filhos de Satanás. Não converse com os filhos de Satanás. Diga para quem está do seu lado: não conversa com medo, não conversa com a incredulidade, não dança com a dúvida. Você fica puxando a dúvida para dançar com você? Nesse palco que é a sua vida. Olha como eu estou hoje. Faz tempo que eu não ouvi aquela risada lá. Aleluia. Aliás, vocês conhecem a minha esposa, né? Elvira, né? Aquela bonitona ali. Como é que eu consegui uma bonitona dessa aí? Muita fé. E uma bariátrica também. Não permita. Diga bem alto: não vou permitir incredulidade, dúvida, medo e insegurança na minha vida. O que é que eu vou fazer? Põe o versículo aí para ver. O que é que você tem que fazer? Tiago 4,7. Diga Tiago 4,7. Quem ler mais alto vai ganhar um almoço pago pelos pastores que ficaram aqui hoje, que não foram para Recife. Lê alto aí. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Quer botar o capeta para correr? Quem quer botar o capeta para correr? Não vai fazer que nem uma irmã que uma vez quis dar o testemunho lá na igreja. Ela levantou, falou: pastor, eu quero dar um testemunho. Falei: pode falar, irmã, daí mesmo. Eu pus o capeta para correr. Falei: que bom. Ela falou: o problema é que ele não para de correr atrás de mim. Estragou tudo o testemunho. Quem quer botar o capeta para correr? Então você simplesmente se sujeite a Deus. E o que é se sujeitar a Deus? Fazer o que a palavra dele diz. E resista ao diabo. Reconheça que é ele que está atrapalhando a sua vida. Jesus contrastou claramente as suas obras com as obras de Satanás. João 10:10. O ladrão, diga, o ladrão só sabe fazer 3 coisas. O que é que ele faz? Mata, rouba e destrói. Jesus veio para quê? Jesus veio para quê? Para nos dar uma vida abundante, extraordinária, sobrenatural. Aleluia! Então como é que eu posso saber se é Deus ou o diabo? É fácil. Se é Deus, é extraordinário, é sobrenatural, é abundante. Se é o diabo, é morte, roubo e destruição. É que nem aqueles atores da Globo, né? Cada um lá deve ter tido umas 5 ou 6 mulheres, né? Aí quando você vai ver uma entrevista deles: olha, eu já tive 4 mulheres, todas são minhas amigas. É uma brincadeira, né? É uma piada, né? Separou de você porque para ser sua amiga. Separou de você porque não aguentava mais você, né? Destruiu porque não tinha Deus ali. Porque onde tem Deus não tem destruição. Onde tem Deus não tem falta de nada. Onde tem Deus não tem morte, não tem roubo, não tem destruição, não tem mentira. Onde tem Deus tem coisas sobrenaturais. Olha, eu estava vindo dirigindo aqui, Deus falava assim: eu quero fazer coisas extraordinárias lá. Eu quero poder dar um jeito de abrir o coração daquelas pessoas para eu poder fazer o sobrenatural na vida delas. E diga claramente que isso não tem nada a ver com você, e sim com o meu poder sobrenatural. Posso ouvir um amém? O que é que eu tenho que fazer então? Quando eu ouço a pregação pela palavra de Deus, simplesmente eu me sujeito a essa pregação. Se o que eu estou ouvindo está na Bíblia, então amém, eu creio. E quando vier qualquer tipo de incredulidade, eu resisto, usando a autoridade e o poder do sangue de Jesus. Posso ouvir um amém? Número 4. Peça sabedoria a Deus. Quem tem orado pedindo fé para Deus? Levante a mão. Está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Pode parar de pedir fé.
Só tem um jeito da fé vir: ouvir pela palavra de Deus. Agora, a única coisa que Deus permite que você peça em oração é sabedoria. Então todo mundo pode pedir. Diga assim: peça sabedoria, porque a Bíblia está dizendo isso. Aonde que está dizendo? Leia lá comigo. Coloca o versículo. Peça sabedoria a Deus. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Quantas vezes você já quis fazer algo e você não sabia fazer? Levante a mão. E aí não fez. Em vez de pedir sabedoria para fazer, porque Deus vai te mandar fazer um monte de coisa que você não sabe fazer. Mas se você pedir sabedoria para Ele, Ele vai te dar. Eu sou engenheiro e eu passei a minha vida inteira construindo estrada e ferrovia, né? E ponte. Nenhuma caiu até hoje. Aleluia. Senão não estaria aqui agora, né? Estaria preso. O Xandão já tinha me pego, né? E aí um dia eu recebo um telefonema. A gente estava construindo o que mesmo? Nós estávamos lá no Pará fazendo o que lá? Não lembro. Construindo o saneamento básico de uma cidade lá do Pará. E aí me liga o superintendente da Galvão Engenharia dizendo: ó, eu estou aqui em Fortaleza, nós pegamos o estádio Castelão para reformar, para a Copa do Mundo, estamos precisando de um gerente de contrato de obras aqui, e eu quero te convidar. Na hora eu falei: ei, amém, vou morar em Fortaleza, vou construir um estádio de futebol. Aceitei na hora. Quando eu cheguei no hotel, aí o Vira perguntou assim para mim: mas você já mexeu com isso aí? Aí caiu minha ficha, né? Que eu não sabia fazer isso. Na mesma hora eu falei: Senhor, eu te peço sabedoria, porque essa vai ser a melhor obra da minha vida. Provavelmente vai ser a última, e foi mesmo. Então me dá sabedoria. O nosso estádio foi o primeiro que foi inaugurado, e foi junto com o de Brasília o único estádio que recebeu nota 10 da FIFA. Louvado seja Deus. Não tem sabedoria? Pede a Deus. Em vez de desistir, em vez de ficar com medo, ficar com dúvida: ah, eu não sei fazer isso, ah, isso é muita responsabilidade para mim. Junto com a bênção vem a responsabilidade. Quanto mais a unção, maior é a responsabilidade. Quanto mais alto você quer ir, mais profundos tem que ser os seus alicerces de fé. E é por isso que Deus está te ensinando o que está te ensinando hoje aqui. Está servindo para alguma coisa? Então eu quero finalizar pedindo a você que fique de pé. Vou fazer uma coisa aqui que Deus mandou, vai dar um pouquinho de trabalho, mas Deus manda, não tem conversa. O que fazer quando a fé parece fraca? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Reconhecer a fonte de oposição. Posso ouvir um amém? Existe uma fonte de oposição. Põe aí de novo na tela, por favor. Número 1. Quem mandou vocês subirem? Foi Jesus. Aleluia. Pensar que ia mandar eles descer. Tem um problema no programa. Da próxima vez vocês põem programa e não programa, porque programa que dá. Eu tenho aqui. Aleluia. Vamos só repetir juntos. Primeiro, reconhecer a fonte de oposição. Reconheci, eu vou lutar contra essa fonte. Fazendo o quê? Primeiro, achando uma promessa na palavra de Deus daquilo que eu estou pedindo. Por exemplo, Deus prometeu curar todas as nossas enfermidades? Sim ou não?
e nos dá um casamento feliz? Sim ou não? Então é o que você tem. Tem que ter saúde, um casamento feliz e ter todas as suas necessidades financeiras supridas. Deus prometeu ou não? Então crente dever não está. Diga assim, se você está devendo alguma coisa para alguém, diga aí, você está fora de moda. Porque Deus prometeu suprir todas as tuas necessidades. Terceiro, não permita incredulidade, não permita dúvida, não permita medo, não permita insegurança ficar povoando a sua mente. Faça como diz lá em Filipenses 4. Pense em tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro. Pense em tudo que é de boa fama. É nisso que você tem que pensar. E 4, peça sabedoria a Deus. Teve uma época da minha vida que eu estava tendo tanto problema dentro da igreja. Era casal se separando, era guerra pelo poder, gente querendo o cargo do outro, uma confusão. A igreja tinha crescido rápido demais, eu não tinha tido tempo nem sabedoria na época de fazer as estruturas dela, como aqui está sendo feito, muito bem feito, graças a Deus. E aí eu fui na presença de Deus. E a primeira pergunta que eu fiz para o Senhor foi a seguinte: por que tanto problema? Aí Jesus respondeu assim: se você não estivesse passando por todos esses problemas, você não estava aqui de joelho. Você estava lá no seu gabinete, tranquilo. E segundo, além de vir aqui, você tem que me pedir sabedoria para resolver isso. E eu fui pedindo sabedoria. Problemas crônicos que estavam há anos acontecendo lá foram resolvidos num prazo de 30 ou 40 dias no máximo, com as direções que Deus me deu. Como eu disse no início dessa mensagem, Jesus jamais vai te responder coisas que você não pergunta para Ele. Posso ouvir um amém? Se tem dúvida, vai lá e pergunta para o Senhor: Senhor, como é que eu faço? Me dá sabedoria. Como é que eu controlo melhor os meus gastos? Como é que eu instruo melhor os meus filhos? Como é que eu posso ser um bom colaborador da tua obra na igreja que eu frequento? A minha oração todas as manhãs, se você quiser me seguir nisso, você vai estar seguindo um bom conselho. A minha oração e da eu vir de manhã todo dia é: Senhor, como eu posso ser um bom representante de Ti nesse dia? Amém? Você é do Senhor Jesus ou não? Você é a igreja de Jesus? Então, pela palavra de Deus, você é um representante de Jesus aqui na terra. E a tua maior obsessão, vamos dizer assim, uma coisa que você deve perseguir muito mais do que qualquer outra coisa, é como ser um bom representante de Jesus aqui nesse mundo. Essa deve ser a tua pergunta. Essa pergunta elimina uma série de equívocos que você viria a cometer e não vai mais. Porque quando você faz essa oração, Deus vai estar sempre te apresentando o melhor caminho a seguir. Posso ouvir um amém? Eu espero em Deus mesmo, de todo o meu coração, ter podido contribuir com você nessa manhã. Eu quero fechar falando em primeira mão algo que Deus falou comigo nesses dias. Por isso que eu pedi para você ficar de pé, porque é tão importante que a gente tem que ouvir de pé isso. Quem já ouviu sobre a parábola do semeador aqui? Montes de vezes. A Bíblia diz que o semeador lançou uma semente na terra. Amém? Quantos tipos de solo Jesus falou que existe lá? Quantos? Olha minha mão aqui. Quanto? O primeiro caiu fora do lugar, né? Na estrada, na beira do caminho. O segundo caiu entre espinhos. O terceiro caiu no meio das pedras. E o quarto, na terra boa.
Jesus falou assim para mim: eu vou te ensinar uma coisa que você nunca ouviu nem o Kenneth Hagin pregar, nem a Joyce Meyer pregar, nem os grandes mensageiros da fé que eu levantei nesse mundo. Eu vou te falar, porque você vai precisar disso aí para realizar a maior revolução de amor que você quer realizar lá na África. Quando ensinam a palavra do semeador, sabe o que as pessoas ensinavam até hoje, e eu também? Que os 3 solos ruins não tem fé ali. Mentira. Você acha que Deus vai jogar semente em lugar que Ele já sabe que não vai dar fruto? A semente é boa, ela é jogada. O problema dos 3 solos ruins é que além, mesmo tendo fé lá, mas tem também a presença da incredulidade lá. Então você não tem recebido muitas coisas, não é porque falta fé para você, é porque tem presença de incredulidade na tua vida. Diga para quem está usando: você tem fé. O que você precisa arrancar é a incredulidade que está misturada com a sua fé. E aí você vai deixar de ser um solo ruim, vai se tornar um solo fértil. Parece simplista, né? Parece simples, não parece? Mas não é não. Na verdade é mais profundo do que a gente pensa. Eu só estou dando uma premissa aqui porque eu vou montar uma mensagem sobre isso aí. Algo que não aconteceu na sua vida, eu vou afirmar aqui, não foi por falta de fé, foi porque tinha presença de incredulidade ali. Eu falei: me mostra um incidente assim. Jesus falou: eu não pude fazer milagres na minha terra. Marcos capítulo 6, versículo 5 diz que Jesus não pôde, não é que ele não quis, não pôde fazer milagres na sua terra. E ficou admirado de tanta incredulidade que ele viu lá. Olhe para a pessoa que está do seu lado: Deus quer se admirar de você, mas não pela sua incredulidade, mas pela sua fé. Aleluia. Posso ouvir um amém? Levante as suas mãos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Confie mesmo, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Agora de verdade, adorando, com as mãos levantadas, vamos todos declarar: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, queremos. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e O que nós vamos fazer agora aqui? A palavra foi pregada, amém? Você escutou a palavra pela palavra. Diga: eu escutei a palavra da fé pela palavra, pelo ponto de vista de Deus. Você sabe o que é fé? Fé é prestar atenção no que Deus está falando, amém? Mas eu falei: Senhor, eu não quero sair daqui sem impor as mãos sobre os irmãos, sem transferir. Minha mão está queimando que nem fogo desde que eu entrei aqui.
Mas só que a igreja já está muito grande. Então, o que nós vamos fazer? Vou pedir para os homens dessa igreja, através daquele corredor ali, fazer uma fila indiana. E aí vocês vão vir andando para cá. E eu vou colocar as minhas mãos nas suas mãos. Amém? Homens do sexo masculino, tem aqui ou não? Ótimo, então vocês vão ali daquele lado ali. Eu vou descer aqui embaixo. Quando você passar comigo, você já vem com a mão desse jeito aqui, vai passando e eu vou ministrando a unção. E quando você chegar perto das pessoas que estão ao seu redor, não precisa ser só da sua família, pede para a pessoa também colocar as mãos e você transfere para ela a unção, amém? Aleluia! Enquanto isso, vamos adorar só com esse trecho. Queremos o teu nome. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno Sobre toda, pois só tu és, pois só tu és. Agora o que vocês vão fazer agora, os irmãos? Vá todas as pessoas, as mulheres e crianças que estiverem perto de você, no teu raio de 1,5 m, 2 metros. Pede para ela segurar na sua mão e transfere para ela o que você recebeu agora. Transfere para elas. Tá faltando irmãos aqui para transferir aqui na frente. Só transferir, do jeito que eu passei, você transfere. Diga, receba, 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 receba. Queremos